primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso de número 27 ao verso de número 30, do verso de número 34 ao verso de número 36. Todos acharam? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Verso 34. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa, ele virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. E você toma o seu assento dizendo amém. Olha, o tempo é escasso, não vai dar para me mostrar os dois lados, a geração de Eli versus a geração de Samuel. É algo extremo, completamente diferente. Há aí uma larga diferença, é como que do dia para a noite, a geração de Eli versus a geração de Samuel. Escute bem isso, você vai ver aqui uma profecia contra a casa de Eli. A Bíblia Sagrada diz no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo, que eram tempos difíceis em todo o Israel. E no capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai ver que a Bíblia diz que a palavra do Senhor naqueles dias, naqueles tempos, era rara. E as visões não eram frequentes. E ainda mais diz no verso 2 que o sacerdote estava cego. Preste bem atenção. Olha que situação precária. Olha que situação atroz. A Bíblia diz, nos primeiros versículos do capítulo 3, que
a palavra de Deus naqueles dias eram raras e não havia visões manifestas. E ainda mais, além do mais, o sacerdote estava cego. Difícil aquela situação. E se isso não bastasse, os filhos de Eli, o sumo sacerdote, o que eles estavam fazendo? Eles estavam profanando o templo e o altar. A Bíblia diz, irmão, que quando a oferta chegava dos filhos de Israel para o sacrifício, que Ofni e Finéias e os seus moços faziam? A Bíblia diz que eles enfiavam o garfo nas ofertas antes de chegarem até ao altar. E aí eles pegavam a parte melhor daquele sacrifício, daquela carne, e eles iam para os alpendre ali do templo, e eles se prostituíam comendo carne assada, e ali profanando o templo e o altar do Senhor. Talvez você está questionando, mas pastor, nós estamos hoje num domingo que é o dia dos pais. E o Senhor está trazendo aqui uma palavra dura, uma palavra muito séria. É exatamente isso que Deus colocou no meu coração. Nós vemos aqui que ele foi um sacerdote bom. Ele foi um sacerdote bom. Olha para cá, ele estava focado na obra do templo. Ele estava focado no povo de Israel. Só que ele esqueceu, escute bem isso, da sua própria casa. E é aí que reside o perigo. Você está focado até em algum trabalho da igreja. Você está na execução de algum trabalho de Deus. Só que você está esquecendo da sua própria casa. Alguns domingos atrás aqui eu preguei, quando Deus usou o profeta Isaías e chegou até o rei Ezequias dizendo: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, ele estava esquecendo de ordenar, de colocar em ordem a sua própria casa. E aqui não era diferente. Eli, ele começou bem. Ele teve êxito no ministério sacerdotal. Mas ele estava tão focado no povo de Israel que ele esqueceu da sua própria casa. Ou seja, era a ordenança divina que o sacerdote ensinasse aos seus filhos temerem ao Senhor, andar nos santos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque posteriormente eles também seriam admitidos para serem sacerdotes. Eles seriam os sacerdotes substitutos. Só que Eli esqueceu desse compromisso com Deus. E quando eu falo da geração de Eli versus a geração de Samuel, você vê o extremo, porque você vê Ana primeiro orando para que Deus lhe desse um filho, e aí Deus concede o desejo do seu coração. Depois de Samuel desmamado, o que ela faz? Ela o leva ao templo, escute bem isso, e ela entrega ali, ela oferece para Deus. E ali fica o jovem Samuel servindo a Deus no templo. Era uma criança, era um menino. Mas ela diz: olha, Senhor, a mim foi entregue e eu estou oferecendo, eu estou dando a ti. Porque altar
não toma, altar devolve. E ela alcançou Samuel ali no templo, segundo a palavra do próprio sacerdote Eli, que profetizou para ela: o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Você vê que o sacerdote estava focado. Pastor, mas o que tem a ver hoje essa palavra com o Dia dos Pais? Você sabia que você é o sacerdote da sua casa? Que isso, pastor? É verdade. Até porque cada um de nós somos sacerdote. Está lá no Apocalipse, no capítulo 1, que Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. Sacerdote da sua casa. E eu pergunto: como está você com relação ao ensinamento, à educação dos seus filhos? O que é que você está fazendo para que os teus filhos mantenham um compromisso sério com Deus? Para que eles não se desviem do caminho. Porque é a Bíblia, não sou eu. Provérbios 22:6. Educa ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa. Tem uma tradução que diz ensina, tem outra que diz instrui. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer. Ele vai criar barba, ele vai ficar velho, decrépito, mas não se desviará do caminho. Você é o sacerdote da sua casa. A Bíblia diz aqui que o sacerdote Eli, ele afrouxou com esse ensinamento educacional de seus filhos. E é interessante que quando você lê o capítulo 2, volta aí um pouquinho as páginas da tua Bíblia, o verso de número 12, fala até de crimes dos filhos de Eli. Diz assim, verso 12: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Olha aí, irmão. Eram crentes, estavam no templo, eram sacerdotes também, aspirante, estava ali. Todavia, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que eles eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Mas olha para cá, o pai não era sacerdote? Como é que os filhos não conheciam ao Senhor? Falta de se assentar com eles, ensinar a palavra, criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, criar, educar, instruir, ensinar, segundo o temor do Senhor. Eli estava tão focado no ministério sacerdotal com relação ao povo de Israel, que ele esqueceu de educar os filhos. Os filhos, diz a Bíblia aqui, não conheciam ao Senhor, não conheciam a Deus, mas estavam ali no templo, ajudando o pai. Você sabia que tem muita gente na igreja, e até filhos de pastores, no templo, usufruindo de atividades. Mas olha, é duro dizer isso, mas é puramente a verdade. Ainda não conhece a Deus. A Bíblia é que está dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Que mais? Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém
ou algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote. Olha o que eles faziam. Eles contratavam, tinha dinheiro porque eles metiam a mão ali e roubavam. Olha o que os filhos de Eli, Ofni e Finéias faziam. Quando vinha um homem, quando vinha alguém ao templo para oferecer sacrifício, o que ele fazia? Vinha então o moço do sacerdote, estendendo-se, cozendo a carne, ou seja, deixa eu recapitular aqui, verso de número 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estendendo-se e dizendo, e cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. Ou seja, quando alguém via ali com uma carne, ele já vinha com um garfo ali de 3 dentes e pegava da mão e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia até a Siló. Todos que vinham oferecer sacrifício, estavam ali os moços do sacerdote. Eles contrataram vários moços ali, Ofni e Finéia, contrataram. Aí quando chegava, já chegava um garfo ali de 3 pontas, para pegar o melhor do sacrifício, para eles pegarem essa carne e comer assada nos alpendres, tá? Nas salas anexos ali ao templo, e se prostituírem com mulheres de Israel. Gente, isso aqui é terrível. A Bíblia diz no verso de número 15: também antes de queimarem a gordura, vinha os moços do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, mentindo. A gente dá essa carne para a gente oferecer para o sacerdote Eli, para ele comer assada. Olha que mentira. Eles diziam isso: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, ofereça primeiro então o sacrifício, e depois tomará para ti quando desejar a sua alma. Então ele lhe dizia: não, eu quero agora, é agora, e hás de dar, e se não der, por força eu a tomarei. Diz o verso 17: era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Está vendo? Filhos e sacerdotes estavam no templo, eram sacerdotes também, já aspirantes, estavam auxiliando o pai. Mas olha aqui o problema gerado. Olha aqui porque Deus, na leitura oficial que nós lemos, usou um homem de Deus que a Bíblia não fala do seu nome. Tá, e aqui não era Samuel, porque Samuel ainda era jovem. Mas diz que um homem de Deus veio e profetizou contra a casa de Eli. Olha para cá, vamos ser sinceros. Se Deus mandar um homem de Deus hoje até a sua casa, ele tem boas coisas para falar dos seus filhos, da procedência, como eles estão procedendo dentro da casa do Senhor. Se você não está faltando, eu fui duro com os meus filhos, eu queria eles comigo a todo momento, eu nunca os deixei em casa. Não, fica aí, pai e mãe vai para o culto,
e vocês ficam aí porque o tempo não está bom, está chuvoso, a gente não tem carro, nem magrela, nem bicicleta tem, vocês ficam aí, nananina não, vocês vão na chuva, vocês vão comigo para a igreja, vocês vão ouvir a palavra, vocês vão estar. Eu louvo a Deus, porque mesmo que a princípio eles não entendessem nada da minha atitude, por que pegar no pé deles, por que os forçar para estar no templo ali? Mas hoje eu louvo a Deus que todos estão na igreja e conhecem a verdade. Se falharem é porque querem falhar, mas não faltou ensinamento, não faltou instrução, não faltou princípio para ensiná-los e norteá-los dentro da palavra de Deus. Mas olha aqui o problema que estava acontecendo em Israel. E olha, quando você lê que veio esse homem de Deus com esta profecia, e até perguntando para Eli, no verso 27, não me manifestei, na verdade, lá na casa de teu pai, estando ainda os filhos de Israel, os israelitas, lá na casa de Faraó, eu não manifestei lá, e eu não escolhi você, Eli, dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para você oferecer para mim, sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer éfode perante mim. Eu dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, as queimadas, mas eles não, os filhos de Eli, não queria que primeiro oferecesse o sacrifício, ou seja, primeiro para eles, o melhor do sacrifício, depois a Deus, né? Como algumas pessoas hoje, eu vi o Carlos aí falando sobre o dízimo, tem gente que não, primeiro é minha casa, primeiro eu, depois se sobrarem alguma coisa, aí eu ofereço para Deus, né? Se não sobrar o dízimo, eu dou uma oferta. Se não sobrar nenhuma oferta, eu não dou nada. Primeiro para Deus. Ele esquece Mateus 6:33. Antes de tudo, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eles esquecem dessa verdade. E aqui, infelizmente, Deus estava protestando aqui, através desse homem de Deus, contra a casa de Eli. E olha, é vero isso, verso 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim. Ou seja, você, Eli, está honrando os teus filhos mais do que a mim. E sabe que tem pais que estão fazendo isso? Honrando mais os filhos do que a Deus. Foi aqui o protesto que Deus fez através do profeta. Vocês estão dando coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Você, Eli, está honrando a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Gente, isso aqui é forte. Eu queria ter um largo tempo aqui para mim esmiuçar o que verdadeiramente estava acontecendo aqui, mas o tempo é escasso, não nos permite. Olha o que esses moços estavam fazendo, e agora trazendo dificuldades para o ministério do pai. Por quê? Porque é filho de sacerdote. Olha o que está fazendo. A nação de Israel estava escandalizada, porque eles vinham oferecer sacrifício. E aí, essa procedência de Ofni e Finéias, isso escandalizava o povo. Aí o povo dizia: olha,
é filho de sacerdote, hein? Já pensou? Que mau exemplo. Hoje, o que acontece? É filho de crente, ó. Olha aí na rua o que eles estão fazendo. Olha aí na escola, é filho de crente, diz que é crente. Ó, é filho de pastor, é filho de cantor, é filho de sacerdote. Olha o que estão fazendo, às escondidas. Irmão, o negócio é terrível. Israel estava passando por um vexame nacional. Porque um pai que era sacerdote esqueceu ou deixou, ficou focado tão somente no ministério sacerdotal, e ele esqueceu de educar, de instruir, de disciplinar. Tem gente que diz, irmão, isso aí é coisa lá de fora, viu? Isso aí é coisa dos esquerdistas. Você não pode dar um tapa no menino, porque senão vai preso. Vai ver, que isso, o que, meu irmão? Eu fui criado assim, pá, na minha orelha, e pá, e eu estou aqui, e amo meu pai, e não tem nenhum ressentimento contra ele. A minha mãe me pegava para a orelha assim, parecia que ia me levantar. Eu estou aqui, eu amo a minha mãe, e não sou raivoso, não sou ressentido por nenhuma atitude dela, educacional contra mim, ou ao meu favor. Não tem esse negócio. Mas essas concessões, o pai vem para o culto, cadê o filho? Está em casa. A mãe vem para o culto e às vezes nem a mãe vem só o pai. Ou vem só a mãe, o pai e o filho fica lá. E aí é só videogame, é só celularzinho na mão. É dia dos pais, irmão, eu tenho que falar isso. Será que você está procedendo o que a Bíblia ensina? Você está ensinando para o teu filho? Você está fazendo conforme? Essa é a geração de Eli. Mas se bater na criança e alguém vê, pode dar queixa na delegacia lá da mulher, na delegacia não sei do que. Irmão, no nosso tempo nós batia, tá, nas crianças. Ixi, Matias aí foi o que mais apanhou. A Sueli era uma manteiga derretida. Aí só de falar. Agora isso aí, Matias falava, parecia que não. Tá bom. Pá. Aí eles ficavam sentados os três. O Mateus era o mais obediente, porque, entendeu? O tratamento com ele era mais. Ficavam os três assistindo o culto assim. Fica aí. Aí, quando queria, eu dava uma olhada assim por cima dentre os irmãos. Ele na hora ficava sentadinho, ouvindo. Ele não estava. A gente sabia que às vezes não entendia muita coisa, não gostava, mas tinha que ficar ali o tempo todo. E os três sentados, todos juntos, os três. A Sueli queria levantar, eu dava uma olhada assim, ensinando a palavra. Na hora ela voltava. Respeito. Agora eu pergunto, você está ensinando seu filho a respeitar a casa de Deus? Está ensinando o teu filho que aqui é um lugar santo, um lugar de reverência, de temor e tremor a Deus? Gente, a gente tem que falar isso. Porque Deus cobra do sacerdote. Deus cobra do pastor. Olha, Deus cobrando aqui de Eli. Eli. Não vai dar tempo, mas se eu mostrar para você que quando Eli caiu da cadeira e morreu, é porque ele ficou sabendo da morte dos seus filhos pelos filisteus. Seus filhos foram mortos pelos filisteus. Quando ele ficou sabendo da notícia, caiu da cadeira e morreu. Tá? Caiu da cadeira e morreu. Cuidado, você pode matar o seu pai, filho, na sua desobediência. Você pode trazer transtorno mental e espiritual para o seu filho, para o teu pai. E nós vemos aqui, irmão, que Deus então lavra uma sentença. Deus lavra o quê? Uma sentença. Ele diz no verso de número 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim
perpetuamente. Deus disse, eu falei isso. Você vê que Deus pode mudar uma determinação dele. Ele pode mudar por causa das nossas desobediências, por causa das nossas atitudes. As atitudes dos pais hoje, Deus pode mudar uma determinação favorável a nosso respeito. Deus mudou aqui. Ele diz, eu falei que vocês andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim fazer tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, aqueles que se afastam de mim, aqueles que não prezam pelo meu conselho, pela minha palavra, pelo meu temor, porém os que me desprezam serão envilecidos. Ó, desbaratados serão. Isso é sério. E aí no verso de número 34, e isto te será por sinal, viu, Eli, a saber, o que sobrevirá de teus filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Ao morrer no mesmo dia. E o pai também. O negócio é sério. O que mais? Verso 35. Eu ressuscitarei, ou suscitarei para mim, um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração. Aleluia, segundo o meu coração. Aqui já faz referência até o rei Davi. Não era ainda Samuel, tá? Segundo o meu coração, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um mesclado aqui, até falando do salmista Davi. Que mais? E a minha alma, né? Segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Agora a sentença, verso de número 36. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa, ele virá inclinar-se diante dele? Diante desse que é segundo o meu coração, por uma moeda de prata, vai mendigar, e por um bocado de pão, ou seja, vai mendigar até pão na casa do rei, vai mendigar pão, vai pedir moeda de prata. Sabe por quê? E dirá, rogo-te que me admitas, porque eu tenho sangue sacerdotal. Todos da sua casa, todos aqueles que virão da sua prole, eles vão dizer, rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal. Sabe para quê? Para mim comer um pedaço de pão. Hoje tem uns obreiros oferecidos aí, se oferecendo para ser pastor. E às vezes eu fico pensando, rapaz, os caras não sabem nem o que é ser pastor. Eu estou caminhando aí para 43 anos de ministério. Irmão, se pudesse desistir, eu desistiria. A responsabilidade de um pastor é muito grande, é muito grande. É muito grande. Mas tem gente aí se oferecendo. Aí estão inseridos nesse texto obreiros oferecidos. Eu tenho uma chamada, sabe? Mas está querendo um pedaço de pão. Ah, porque a igreja vai dar o meu salário, porque a igreja vai fazer isso por mim, porque a igreja. Olha aí, é gente que perdeu a responsabilidade, o compromisso com Deus, já não faz parte da linha sacerdotal, mas se oferecendo. Rogo-te que me admitas algum ministério. Não precisa ser o sacerdote, o principal. Pode ser um auxiliar. Se não der para me tocar na banda, eu fico lá. Mas me admitas o ministério sacerdotal. E qual é a finalidade? Para que eu possa comer um pedaço de pão. Agora o que me chama, não dá para me mostrar a geração de Samuel.
Mas quando termina o verso de número 36, começa o capítulo 3. E o verso 1. E o jovem Samuel, olha que diferença, servia ao Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Esse aqui, na sua tenra idade, na sua meninice. E aí eu lembro de Lloyd, tá? E de Eunice, que instruiu Timóteo na sua tenra idade, desde a sua meninice, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, saber o significado, saber quem era o Deus de Israel, desde a sua meninice. Sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd ensinando Timóteo na sua tenra idade. E quem foi Timóteo? Paulo descreve que era um grande obreiro na obra de Deus, um grande pastor, um grande evangelista. Chegou a dizer para ele: e tu, ó homem de Deus. Olha, no Novo Testamento é só ele chamado homem de Deus. E tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a paz, tal. Cumpre a obra de um evangelista, exerce o seu ministério. Era um evangelista eficiente, Timóteo. Sabe o que é isso? Por causa dos ensinamentos da avó e da mãe. As vó hoje, irmão, não está ensinando mais os filhos. Tem que ir lá. Minha avó, meu filho, a avó Maria, me dava cada burdoada na cabeça. Tudo que eu fazia de errado dentro de casa, ela vinha e ela tinha um tapa seco, irmão. E ela batia nesse lugar aqui, bem da nuca. Esse lugar aqui dói, viu? E ela vinha e pá! E olha, irmão, aí eu caía. Minha avó Maria, mãe da minha mãe, meu Deus do céu, que tapa forte a vozinha da vovó. Aleluia, irmão. Se fosse crente, eu ia dar um aleluia bem estreito. Mas me serviu. Agora as avós estão deixando os netos, estão deixando os filhos. Os avós, irmão, não estão dando exemplo. Porque se você não vem à igreja, como é que você quer que o teu filho seja cristão? Se você não busca a Deus, como é que você quer que a sua prole, os seus posteriores, eles vão fazer isso? Se você mesmo não está fazendo. Eu termino aqui. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Não vai dar tempo de falar da geração de Samuel, mas só vou deixar esse versículo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e não havia visões manifestas. Foi quando Deus começa a falar com Samuel. E um dia ele está dormindo, todos conhecem a história. E ele começa a ouvir uma voz. E ele não tinha ouvido antes a voz de Deus. E Deus diz: Samuel, Samuel. E ele, correndo para atender o sacerdote Eli, ele corria e dizia: Senhor, por que tu me chamaste? Eu não te chamei, menino. Você está sonhando. Vai lá dormir, rapaz. De repente, Deus falando com o menino. Olha aí, irmão, quando você instrui o seu filho, a sua prole, para servir o Senhor, de repente, ele ouve de novo a voz de Deus: Samuel, Samuel. E ele acorda, não vê ninguém. O meu senhor já está cansado, idoso, está meio cego. Deixa eu ir lá ver o que ele quer. De repente, quer que ele ia tomar um cafezinho, uma aguinha. Deixa eu correr lá. Senhor, por que tu me chamaste? Não, não te chamei não. Te chamei, vai dormir, rapaz. Tu está com pesadelo. Na terceira vez, as mesmas palavras. Aí Deus desperta o coração de Eli. Olha, o Senhor está falando com esse menino. O Senhor está chamando ele. Aí na terceira vez, instrução de Eli.
quando você ouvir essa voz e alguém te chamar, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia! Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, dali para frente, Deus foi falando com Samuel, descortinando o seu ministério e o chamando oficialmente. Aprenda, irmão. É você que vai fazer a escolha. Geração de Eli versus a geração de Samuel. É você quem sabe como você vai educar, ensinar os seus filhos. Na geração de Eli, corda bamba. Bem, eu posso fazer isso lá com os meus amiguinhos? Pode. Você pode? Pode. Tudo pode, né? É igual um hino que tem aí. Pastor, eu posso não pagar o dízimo? Pode não pagar. Eu posso tomar cerveja, pastor? Pode. Eu posso ir lá cair na gandaia? Pode. Agora, você só não pode entrar no céu. Você só não pode ter um encontro com Cristo no dia do arrebatamento. Isso você não pode. Mas tudo que você quiser, você pode. Você pode. E tem pais dando essa permissão aos seus filhos. Então é você que sabe. Vai educá-los na geração de Eli, corda bamba, tudo eles podem fazer, ou você vai instruí-lo na geração de Samuel. Não, meu filho, é palavra de Deus. Você tem que ir na igreja comigo, nem que seja amarrado, traga o teu filho. Agora tem o contrário. Às vezes tem filho que está chamando os pais: vamos para a igreja, pai. Avó, vamos para a igreja. Olha que mau exemplo tem pais que estão dando.